Olá, muito boa tarde. O livro que hoje venho apresentar é As Velas Ardem até ao Fim, de Sandor Márai. Este autor nasceu em 1900 numa pequena cidade chamada Kassa, que hoje pertence à Eslováquia. Mais tarde, teve de se exilar para a Alemanha e para a França devido à chegada do regime comunista ao seu país. E mais tarde, emigrou também para os Estados Unidos, onde acabou por ficar o resto da sua vida, sendo a sua morte em 1989 devido ao suicídio. Só depois, anos mais tarde da sua morte e da saída do regime comunista do seu país, é que as suas obras, outras obras como por exemplo A Ilha e a Irmã, começaram a ficar mais famosas. Em relação a esta obra, As Velas Ardem até ao Fim, temos personagens principais e secundárias. As principais são o general, ou Henrik, que era um homem que era de classe alta, aristocrata e era um general. Depois temos também Conrad, que era o seu melhor amigo de infância. Depois, como personagens secundárias, temos a Nini, que é a ama do general, e também temos Cristina, que era a esposa do general. Em relação a esta história, tudo é narrado na perspectiva do general e começa por contar um pouco sobre a sua infância, sobre a relação dos pais e a relação que eles tinham entre si e com ele, e nós conseguimos perceber que eles não tinham, entre o casal, não tinham uma relação muito boa, porque eram raras as vezes que falavam, eram raras as vezes que estavam juntos, e por isso acabou por ser a ama, a Nini, a tomar conta do general. Mais tarde, aos 10 anos, o general Henrik acaba por entrar num colégio militar, onde vem a conhecer o seu melhor amigo, chamado Conrad. Mas aquilo era um exemplo de amizade. Por cada pormenor que eles contavam, via-se que era uma amizade mesmo forte. Mas anos mais tarde, o Conrad, que é o melhor amigo do general, acabou por traí-lo, porque lhe apontou uma arma à cabeça. E no dia seguinte ele desapareceu, deixando o general com muitas dúvidas, e ele não percebeu o porquê dele ter desaparecido. Anos mais tarde, a mulher acaba por falecer e assim ainda tem mais dúvidas que se levantam. Mas 41 anos depois, após o desaparecimento, o general recebe uma carta do Conrad a dizer que vai visitá-lo e vão ter o jantar. E é assim que conta, é essa a história. Mas será que estas questões foram resolvidas, ou que será que foram traídos ou alguma coisa assim? Para descobrirem, vou ter que ler o livro. Em relação ao título, As Velas Ardem até ao Fim, como podem ver na capa, eu escolhi este livro também por causa do título, porque achei enigmático e queria descobrir o porquê de ser este título. E, na minha opinião, este título tem a ver com o seguinte. No último jantar que o general teve com Conrad, ele acendeu umas velas azuis que arderam até ao fim. 41 anos depois, quando se tornaram a encontrar, o general tornou a acender velas e estas também arderam até ao fim. Na minha perspectiva, as velas podem significar que os problemas têm que ser resolvidos até ao fim, e que aquele jantar, 41 anos depois, serviu para esclarecer todas as dúvidas que eles tinham. Em relação à minha opinião sobre este livro, em geral, vou ser muito sincera, não foi dos melhores livros que eu li, porque acho que tem um tom um pouco filosófico, e acho que mesmo a minha experiência de vida não me deixa, se calhar, apreciar este livro da maneira mais correta. Outro aspecto negativo sobre este livro é as descrições dos sentimentos do general, já que às vezes conseguem ser tão minuciosas que nós ficamos um bocadinho entediados. Outro aspecto negativo é a história ser muito monótona, ou seja, tudo se passar à volta do general e da vida dele e com o amigo, mas como é contada só na perspectiva do general, nós não conseguimos ter ideia também do outro lado, ou seja, da perspectiva do Conrad ou mesmo da perspectiva da Cristina. E depois, como último aspecto negativo, que não acaba por ser negativo, porque é para isto que também serve o livro, é nós não conseguirmos saber, nem termos pistas daquilo que pode acontecer depois desse jantar. Porque não sabemos se eles depois tornam a falar, se levantam entretanto outras questões, não fazemos a ideia. Pronto. Em relação aos aspectos positivos, na minha opinião,
Este livro tem uma escrita muito simples, em que nós conseguimos perceber muito bem aquilo que o autor está a querer transmitir. Em relação às descrições, eu tinha dito anteriormente que era um bocadinho secante, nós estarmos sempre a ver minuciosamente aquilo que o general estava a sentir, mas também eu acho que é positivo porque chegamos a pontos de nós próprios, leitores, estarmos a sofrer por ler aquilo que o general estava a passar. Também nos ajuda a refletir muito sobre valores como, por exemplo, a amizade, a razão, a pobreza e a riqueza, já que o general era um aristocrata, pronto, rico, e o Conrad vinha de uma família pobre e ele, a certa altura, até dá relatos daquilo que a sua família teve que passar para ele poder estudar no colégio militar. Depois também é bom porque antes do último jantar, ou seja, 41 anos depois, nós conseguimos ver a ansiedade que o general sente por ver o seu amigo e nós, lá está, nós também conseguimos sentir isso, o que nos transporta como se lá estivéssemos no local exato. Também nos faz refletir de certa forma, por isso é que eu também gostei do livro, se 41 anos depois nós estaríamos dispostos a ter um jantar e a falar com uma pessoa que era, se calhar, significava mais do que um irmão e que de um dia para o outro desaparece sem nos dar razões, nem nos dar explicações. E é isso que também é bom porque nos ajuda a refletir se fosse connosco, se nós também faríamos a mesma coisa. Depois, outro aspecto positivo são as descrições físicas, já que um também dos motivos que eu escolhi este livro foi por ser passado no século XX e nós conseguimos ter ideia, por exemplo, da sala, do jantar, as decorações, o material das poltronas, como é que eles estavam vestidos, etc. E outro, para mim, um aspecto também que foi muito positivo foi o facto de nós conseguirmos sentir afinidade por algumas personagens, por exemplo, a Nini. Eu acho que foi uma das minhas personagens preferidas nesta história, porque nós conseguimos sentir o seu lado de ternura, de doçura, mas também por ser uma personagem forte, porque era ela que também dava apoio emocional ao general nas fases que ele teve mais difíceis e até porque foi ela que o criou desde pequenino. E eu aconselho este livro a quem gosta de temas como, por exemplo, a amizade e depois, de certa forma, o afastamento dessas amizades e os reencontros, mas não aconselho para quem gosta de histórias com muitos altos e baixos, porque lá está, esta é uma história muito monótona. E para concluir, como eu já tinha dito ao início, eu gostei muito deste livro, mas acho que já li livros melhores. Muito obrigada pela atenção.